vim para ser profeta na tua vida. Você precisa aprender a honrar aqueles que viram em você uma coroa, quando só tinha capacete, quando só tinha preocupações, quando só tinha angústia, opressão, quando só tinha dor, quando você estava perseguido, quando você estava frustrado, quando você estava desorientado, quando você estava sozinho, quando você tinha perdido tudo. Deus enviou alguém que visse em você, além de tudo isso, uma coroa, que visse em você um palácio, que visse debaixo de você um trono, que visse em você capacidade, autoridade, unção, chamado, virtude, perseverança e coragem, que visse em você valentia, ousadia. Você precisa aprender a valorizar as pessoas que Deus colocou ao seu redor quando você havia perdido tudo. Quase perdeu a própria vida, quase perdeu tudo aquilo que ainda restava. Eu vim como profeta para te dizer: o Senhor Deus quer que você retome o caminho da simplicidade. Ele quer que você retome o caminho da humildade. Ele quer que você aprenda com os seus erros e defeitos. E que você passe a se conduzir pelo caminho da retidão, da justiça e da reconciliação. Porque a vitória que você irá precisar daqui a alguns dias, que está ali na sua frente, necessitará dessa senha, dessa chave. E sem ela você não conseguirá ultrapassar a barassúria. Você não conseguirá passar para o outro lado. Você ficará à mercê das ondas, à mercê do vento. Tem coisas que você precisará agir para poder ultrapassar. Os discípulos só ultrapassaram a fase do vento e da agitação do mar tempestuoso porque recorreram rapidamente àquele que poderia resolver. E nesse momento eu venho com uma palavra profética de Deus, dos céus, para a tua vida. Para poder te orientar e para poder destravar, não a porta que você está agora, porque agora você está top. Agora está tudo bem para você, agora está legal. Só que daqui a alguns dias, algumas semanas, alguns meses, você necessitará de uma senha especial. A senha do reconhecimento, da humilhação. A senha da liberação de perdão. A senha da bondade, a senha do amor. A senha da gratidão. Possa ser que até agora você não está conseguindo entender nada. Ok, tudo bem. Você vai entender depois. E eu venho como profeta para te dizer que os céus se move com muita pressa. Há uma aceleração da parte divina. E o que o Eterno quer é fazer com que você possa ser capaz de alcançar coisas muito maiores e mais elevadas do que você pensa ter alcançado. Isso aí não é nada, comparando-se com o que Deus tem para você. Reconheça aqueles que Deus tem colocado em seu caminho. A palavra de Deus diz no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, versículo 1, foi-se, pois, Davi dali e se refugiou na caverna de Adulão. E quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, vieram até ele. Versículo 2, e todos os homens que estavam em apertos, e todos os que estavam endividados, e todos os que estavam em amargura de alma, se uniram a Davi. E ele foi feito capitão deles. E estavam com ele cerca de 400 homens. Homens que estavam em condições semelhantes, parecidas. Homens que necessitavam ter um líder. E que elegeram aquele que parecia ser o mais capacitado.
Aquele que, embora estivesse na dificuldade, embora estivesse refugiado, embora estivesse escondido, embora estivesse sem coroa, sem couraça, sem espada, sem escudo, sem cavalo, embora estivesse só, ele tinha uma promessa, ele tinha uma unção, ele tinha um chamado, ele tinha algo que ia além do que os olhos podiam ver. E aqueles 400 homens em necessidade e até a sua família puderam enxergar que eles estavam diante de alguém superior a eles. Que poderia ser que naquele momento nada tivesse para oferecer, mas que no futuro ele seria a Labarassúria, a lâmpada de Israel que não poderia ser apagada. E nós vemos que Davi guardou no seu coração e se posicionou como o líder que eles constituíram, porque ele acreditava que ele chegaria lá. E quando nós vamos há algum tempo no futuro e encontramos em 2 Samuel capítulo 23, versículo 28 a seguir, nós vemos algumas características, alguns homens tidos como os valentes de Davi, os quais Davi pôde reconhecê-los, trazê-los para a convocação, para o ofício de soldados, de guerreiros. Alguns deles foram guerreiros da guarda real, guardas reais. Estiveram ali na intimidade de Davi, protegendo Davi, sua família, sua casa. Outros estiveram liderando os grandes exércitos da nação. Outros eram como se fossem os soldados especiais, de elite. Davi tinha entre os seus soldados todos os tipos de corporações. Hoje, em se tratando de segurança pública, temos os guardas municipais, os policiais militares, os guardas civis, federais. Nós temos os 3 poderes da nação, que atende pelo ar a aeronáutica, que atende pelo mar a marinha e que atende pela terra o exército. E assim tinha Davi as suas corporações dentro dos seus valentes. E a sua maioria era constituída, composta primeiramente por aqueles 400 que o reconheceram antes mesmo dele ser. Há alguém na sua vida que reconheceu você antes mesmo de você ser? Antes mesmo de você ter? Se há, eu gostaria que você compartilhasse conosco e deixasse escrito aqui. E se ainda não há, ou se você ainda está trilhando o caminho do sucesso, se você ainda está trilhando o caminho da vitória, se você ainda está trilhando o caminho que vai te levar ao destino que você está designado para viver, o destino profético, escreva aqui, eu vou me lembrar de alguém. Eu levarei alguém junto comigo para o trono, para o meu palácio. Eu levarei alguém junto comigo para a empresa que Deus vai te dar nas mãos. Tem pessoas que você terá que colocar elas em um bom cargo. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas sendo rodeadas por pessoas boas, fortalecedoras, pessoas espirituais, especiais, capacitadas num quesito intelectual, racional, natural, pessoas capacitadas no quesito espiritual, bíblico, palavra, unção, santificação, busca, e elas não serem valorizadas quando a pessoa alcança um nível, quando a pessoa alcança uma posição, alcança um chamado, elas serem desprezadas. Eram valorizadas quando aquela pessoa não tinha nada, não era ninguém. Quando aquela pessoa estava na pior, então as outras pessoas eram valorizadas. Quando a pessoa mudou, transicionou, a vida transitoriou-a, ela esqueceu-se de quem estava nos piores momentos de sua vida. Se alguém fez isso com você, não faça isso com os outros. Se Deus te permitiu viver isso, é para que você não faça isso com alguém. Reconheça quem te ajudou, reconheça quem te ajuda, reconheça quem te estende a mão, quem te abençoa. Reconheça, quando Deus te abençoar, abençoe quem um dia te abençoou. Escreva aqui embaixo, quando Deus me abençoar,
eu vou abençoar quem me abençoou. Eu vou abençoar quem cuidou de mim. Eu vou abençoar quem me instruiu. Eu vou indicar quem me instruiu. Eu vou colocar em um bom lugar. Eu irei apontar essa pessoa, irei designar essa pessoa. Eu colocarei essa pessoa em cargos importantes. Eu retribuirei a essa pessoa, eu a recompensarei por aquilo que ela fez por mim. Faça isso e Deus te abençoará ainda mais. No nome de Jesus Cristo, eu tenho certeza que essa palavra está produzindo vida, porque ela é espírito e vida dentro de você. Que o Senhor Jesus te fortaleça, te encha e te preencha, e que o poder dele te envolva a tal ponto, de tal modo, que você possa glorificá-lo e exaltá-lo. Receba no nome de Jesus essa palavra, e eu tenho certeza que eu estou falando para alguém aqui que é grato, para alguém aqui que consegue reconhecer que pode não ter coroa, não ter capacete, pode não ter tranquilidade, não ter paz, não ter riqueza, pode não ter casa, apartamento, carro, pode não ter empresa, escritório agora, nesse momento. Mas em breve, logo, a vida dessa pessoa transicionará, mudará. E essa pessoa será alguém, e ela lembrará do apoio que você deu para ela. Valerá a pena você estender as mãos e ajudar alguém. Porque quando você pensar que não, essa pessoa chegará e irá dizer para você: lembra-se de mim? Eu era aquela que você estendeu a mão e me ajudou. E vai te ajudar também. Deus te abençoe, no nome de Jesus.